Nosso conhecimento básico de física nos permite saber que quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. E isso afeta diretamente a extração dos açúcares presos nos grãos no processo de lavagem. Por isso, a lavagem é feita a quente. Dessa forma você garante que a temperatura fique alta, a água que está passando para fazer essa lavagem dos grãos está quente, logo ela consegue diminuir a viscosidade, ter mais açúcares solúveis nela a alta temperatura e garantir uma boa extração dos grãos. No entanto, nosso querido amigo Robinho, gigante abraço aí Robinho, o canal dele aqui na descrição, dê uma olhada lá molecada. Nosso querido amigo Robinho apresentou pra gente aí o processo de lavagem a frio. E eu, muito curioso, quis fazer isso justamente por uma questão de facilitar o processo de fazer cerveja. Então a gente vai conferir hoje se isso dá certo. Se liga aí. Começando com os dados, quero falar para vocês que o meu N amostral é muito pequeno. Foram só 2 braçagens feitas esse processo. Mas, de todo esse tempo fazendo cerveja, tendo uma repetição de dados em 2 braçagens é sinal de uma boa repetibilidade. Isso dá para confirmar. Afinal, o mais difícil de se fazer cerveja é repetir uma receita, repetir um processo, repetir uma eficiência de maneira exatamente igual. Na primeira braçagem, o pré-fervura estimado era de 29 litros a 1.050. Eu consegui levar 30 litros a 1.054. Já na segunda, o pré-fervura era de 30 litros a 1.046. Eu levei os mesmos 30 litros, mas a 1.049. Isso tudo fazendo lavagem a frio. Agora, fazendo uma análise um pouco mais criteriosa desse processo, nós podemos ver algumas coisas que influenciam nisso. Todo mundo sabe que a solubilidade de uma substância varia conforme a temperatura do solvente. Ou seja, quanto maior a temperatura do solvente, mais você consegue dissolver de determinada substância nele. Com açúcar e água não é diferente. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais você consegue dissolver. Falamos disso ali no começo do vídeo. E também, quanto maior o volume de solvente, mais soluto você consegue dissolver nele. Dessa forma, o primeiro fator que influencia diretamente nisso é a relação água-grão. A mínima relação água-grão que eu utilizo é de 3,5, ou seja, para cada quilo de malte que eu coloco, eu adiciono 3,5 litros de água, no mínimo. Normalmente está na casa de 4. Com essa relação nós podemos concluir que esse moço está muito menos concentrado, porque a quantidade de açúcares não se alterou. No entanto, a quantidade de solvente aumentou. Dessa forma também a viscosidade cai. E disso podemos concluir que quando eu levanto o cesto de maltes, mais açúcares conseguem sair dos grãos, porque tem menos viscosidade e o açúcar está muito mais diluído na água ali. Dessa forma, tem muito mais água para ter no escoamento na hora que isso, o cesto de grãos, ocorra de uma maneira muito mais eficiente, mais açúcares sejam arrastados. Assim, sobra para a lavagem uma quantidade muito pequena de açúcares para ser arrastado. Dessa forma, também diminui o volume necessário para a lavagem. Afinal, o volume geral para se fazer a cerveja mantém-se o mesmo. Existe um equilíbrio entre o volume de mosturação e o volume da lavagem. Conforme você aumenta um, você diminui o outro. Assim sendo, nós vamos começar a falar agora daquele fator que nós falamos agora há pouco, temperatura. Sendo um volume muito pequeno e os grãos estando ali a 75 graus Celsius, quando se insere uma pequena quantidade de água em grãos que conseguem manter muito mais o calor numa temperatura elevada, a queda de temperatura é muito baixa, ficando na casa ali entre 55 e 60 graus. Ainda assim é uma temperatura muito elevada que diminui a viscosidade e garante uma maior solução dos açúcares. Dessa forma, o resto de açúcares que ficou ali no grão consegue ser extraído ainda assim com facilidade e levado para o volume que está indo para a fervura. Agora, uma dúvida que pode surgir é com relação a essa queda de temperatura. Será que não vai demorar mais para ferver? Bom, com os dados que eu tenho obtendo aqui, de fato não está demorando mais. Assim que eu isso o cesto, eu ligo a chama e já deixo aquecendo para partir para a fervura, enquanto eu coloco a água na temperatura ambiente em cima. A queda de temperatura é muito baixa e logo o fogareiro já compensa isso e atinge a fervura muito rapidamente. Mas é claro, tem variantes. Eu faço dessa forma. Eu apenas pego a água na temperatura ambiente, faço a correção do cloro, correção do pH e faço a lavagem. Já o Robinho faz diferente. Ele aquece a água de mostura e lavagem juntos, aparta a água quente de lavagem, faz a mosturação e depois adiciona essa água na temperatura que ela tiver ali. Você pode adaptar isso para o seu equipamento, para a sua realidade, para o que você acha que é melhor se fazer.
faça os testes, veja qual é melhor. Se quer uma dica, você pode muito bem aquecer toda a sua água, igual o Robinho faz, armazenar num cooler, ela vai manter a temperatura por muito tempo e você pode fazer ainda assim a lavagem a quente. Já a graça de tudo isso, ao meu ver, é o fator de diminuir trabalho no processo de fazer cerveja. Você já não precisa mais se preocupar na marca de 15, 20 minutos de mosturação em ter que aquecer a sua água de lavagem ou perder muito tempo antes esquentando toda a água, apartando e depois partindo para a lavagem. Você compensa isso no meio do processo, se torna o processo um pouco mais enxuto, menos trabalhoso, menos cansativo de se fazer cerveja. Outro ponto importante é que caso você vai fazer a lavagem a frio ou apartar a água para fazer a lavagem depois, você diminui a necessidade de uma panela para aquecer só a sua água de lavagem. E você pode fazer talvez como eu fiz, usar essa panela que servia para aquecer a água de lavagem e fazer um cesto de malte. Bom, eu fico por aqui, molecada. Vale lembrar, caso você faça isso, é interessante que você mantenha a relação água-grão a maior possível, para caso você não consiga extinguir a lavagem, você pelo menos vai estar utilizando ali um volume muito pequeno de lavagem, garantindo que isso seja eficiente e que a queda de temperatura não seja tão brusca assim. Também é interessante lembrar que uma boa cama de grãos ajuda muito no processo de escoamento, ou seja, você precisa estar com uma cama de grãos bem formada, não entupida, para garantir que toda a água flua por ali. Vale lembrar que a eficiência da lavagem também está ligada diretamente à forma como ela é feita. Seja bed sparge, seja fly sparge, de qualquer forma você precisa garantir que a água passe por todos os grãos ali, não só por caminhos específicos do grão, assim fazendo a água entrar diretamente e passar reto sem extrair muito dos açúcares que estão nos grãos ao redor. É isso aí, eu fico por aqui. Comentem aí embaixo se você já experimentou isso, comentem aí embaixo se você tem interesse em experimentar. Principalmente, anotem dados, joguem no software, veja, olha, o software dizia que eu tinha que esperar essa litragem a esse volume pré-fervura. E eu consegui chegar ali a essa litragem e esse volume pré-fervura. Seja para mais, seja para menos, avalie se vale a pena. E aí você adapta seu processo. É isso aí, eu fico por aqui. Gigante abraço a todos, boas brejas, boas braçagens e até mais!